O narcisista costuma acreditar que terá acesso eterno ao coração que um dia conquistou. Em sua mente, ele se vê como portador de chaves invisíveis, convencido de que pode atravessar a porta da sua vida sempre que desejar. Essa fantasia de controle o sustenta, alimentando uma sensação ilusória de poder absoluto. Mas quando percebe que esse retorno já não é possível, algo dentro dele se rompe. A sombra reage com violência diante da perda. No fundo, ele nunca enxergou você como um ser completo, mas como uma extensão do próprio ego. Por isso, o impacto é tão devastador quando o acesso é cortado. Ele não compreende o fim como uma separação, mas como uma mutilação. É como se tivesse perdido uma parte de si, não por amor, mas porque se alimentava do que usava. O vazio que surge não se manifesta como saudade, mas como ira. Nesse instante, a mente do narcisista entra em um colapso silencioso. Ele não consegue aceitar que alguém tenha ousado escapar de sua gravidade. Para ele, todos deveriam orbitar ao seu redor. A impossibilidade de retorno fere não apenas o orgulho, mas destrói sua ilusão de onipotência. Essa ferida é intolerável. O pensamento que emerge não é perdi um grande amor, mas perdi meu espelho, perdi minha fonte, perdi o reflexo que sustentava minha falsa grandiosidade. Essa é a verdade nua. Ele não sente falta de você, sente falta de se enxergar através de você. É assim que nasce o primeiro impulso, a raiva pela perda do controle. Não é dor afetiva, é a dor de um domínio quebrado. E essa dor abre o primeiro abismo dentro do narcisista. Quando compreende que nunca mais poderá voltar, a ferida narcísica se revela em sua forma mais crua. Como um espelho estilhaçado, ela reflete a fragilidade que ele sempre tentou ocultar. Não é sofrimento por amor não correspondido, mas humilhação de um ego ferido. A impossibilidade de retorno o obriga a encarar uma verdade insuportável. Ele não é invencível. Surge então o pensamento arrogante. Como ousou me deixar sem chance de retorno? Esse questionamento não nasce da saudade, mas da soberba. Ele acredita que ninguém escapa de sua teia. Sentir-se impotente diante da sua ausência é para ele uma morte simbólica. A ferida narcísica dá origem ao ódio. Internamente, ele começa a rebaixar sua imagem. Você não era tão especial assim. Nunca teve tanto valor. Era apenas mais uma. Essas frases não são fatos, mas defesas psíquicas. Ao destruir sua imagem mental, ele tenta preservar o pouco que resta de seu ego frágil. Jung afirmava que a sombra projeta no outro aquilo que o indivíduo não aceita em si. O narcisista projeta desprezo, porque, no fundo, sente-se desprezível. Projeta indiferença porque, internamente, sente-se rejeitado. Projeta força porque, por dentro, está em ruínas. Sua mente se torna um palco de conflitos. Assim, o que ele realmente pensa não é sobre você, mas sobre si mesmo. Você passa a representar o espelho que se quebrou e agora ele sangra diante dos cacos da própria sombra. Quando não pode mais voltar, o narcisista é forçado a encarar seu maior adversário, o vazio. Durante toda a relação, ele se nutria da sua energia, da sua atenção, da sua entrega. Esse suprimento era o combustível que mantinha viva sua falsa grandeza. Sem ele, resta apenas um deserto interno. O pensamento é simples e brutal. Perdi minha fonte de energia. Essa perda não diz respeito ao amor, mas à sobrevivência psíquica. Para o narcisista, cada pessoa é como uma bateria a ser drenada. Quando o acesso é cortado, a fome aumenta, e essa fome se transforma em desespero disfarçado de indiferença. Nesse estado, ele pode tentar convencer a si mesmo e aos outros de que nada mudou, mas por dentro a ausência é insuportável. O vazio revela sua verdadeira essência, uma alma desconectada de si mesma, incapaz de sustentar a própria luz.
O silêncio da sua ausência é ensurdecedor. Jung dizia que onde há vazio, a sombra domina. E o narcisista é tomado por essa sombra, onde só existe carência, nunca plenitude. Você não representava apenas companhia, mas o espelho que o impedia de enxergar o próprio abismo. Agora, sem possibilidade de retorno, o abismo se torna inevitável. O pensamento central é de carência. Não carência por você, mas pelo que você oferecia. Não saudade do seu ser, mas da sua função. E para alguém empático, essa é a revelação mais dolorosa e também libertadora. O narcisista vive movido pela necessidade de poder. Para ele, amar é possuir, e possuir é dominar. Quando descobre que não poderá mais voltar, sente sua coroa cair e seu trono ruir. O que sobra é raiva, uma raiva surda, corrosiva, que o consome por dentro. O pensamento é cruel. Ninguém tem o direito de me rejeitar. Essa frase ecoa do ego ferido, incapaz de compreender que o mundo não gira ao seu redor. Ele não interpreta sua saída como autoproteção, mas como afronta. Em sua mente, você se torna um inimigo que ousou quebrar as regras do jogo. Essa raiva se divide em dois caminhos. Primeiro, contra você. Ele desvaloriza, cria narrativas falsas, tenta apagá-lo de sua história. Depois, contra si mesmo. No fundo, ele se sente fraco, derrotado, incapaz de manter o controle. Essa contradição o corrói. Jung explicaria essa raiva como a resistência da sombra diante da consciência. O narcisista não quer encarar sua impotência, então a transforma em ódio. O ódio é mais fácil de carregar do que a fragilidade. Por isso, sua mente se enche de pensamentos hostis. Assim, o que ele realmente pensa não é perdi alguém especial, mas perdi meu domínio. Essa diferença muda tudo. Mostra que sua ausência não fere o coração, mas o ego. Diante da impossibilidade de retorno, surge outro mecanismo, a negação. Ele passa a repetir para si mesmo que nunca precisou de você, que sua saída não teve importância, que sempre esteve no controle. Mas essa negação é apenas um disfarce para o desespero. O pensamento insistente é: eu permiti que isso acontecesse. Essa frase cria uma ilusão de poder diante da perda. Para ele, aceitar a falta de controle é inadmissível. Então, convence-se de que a ausência foi uma escolha sua. Essa mentira o protege da dor, mas o aprisiona ainda mais na sombra. A negação pode evoluir para desprezo explícito. Ele passa a minimizar tudo o que viveram, reduzir o valor da relação, ridicularizar memórias. Esse movimento não é verdade, é autoproteção. Ao negar a importância do vínculo, ele tenta negar a própria dor. Jung dizia que a sombra se esconde atrás de máscaras, e a negação é apenas mais uma delas. Por trás da indiferença aparente, a ferida permanece aberta, pulsando em silêncio. O narcisista não se cura porque jamais encara a verdade. E onde a verdade é evitada, só existe repetição. Assim, o pensamento que ele sustenta é uma mentira insistente, a de que nunca precisou de você. Mas, no silêncio das madrugadas, essa mentira se desfaz, e o vazio volta a ecoar. Quando percebe que você seguiu adiante, o narcisista é invadido pela inveja. Ele não suporta enxergar alguém que escapou de sua teia e prosperou. A pergunta que o domina é corrosiva. Como pode estar melhor sem mim? Esse pensamento age como veneno, corroendo sua estrutura interna. A inveja surge porque, no fundo, ele sabe que jamais alcançará essa liberdade. Ele é prisioneiro da própria sombra, condenado a repetir os mesmos ciclos. Ao observar sua força, sente-se ainda mais pequeno. Sua mente tenta minimizar sua conquista, mas o coração percebe o contraste, e esse contraste é insuportável. Você se torna a prova viva de que ele não é invencível.
Sua liberdade funciona como um espelho que reflete a prisão em que ele vive. Essa comparação desperta rancor e ressentimento. Em sua fantasia, ele desejaria destruir sua paz apenas para não precisar encará-la. Jung dizia que invejamos aquilo que secretamente desejamos, mas não conseguimos acessar. O narcisista inveja sua cura, sua capacidade de amar, de se reconstruir. Ele imagina que poderia viver assim, mas sua própria sombra o impede. Essa percepção, ainda que nunca admitida, é devastadora. Por isso, a inveja se torna mais um pensamento oculto. Ele não sente falta de você. Sente falta do que você simboliza: liberdade, luz e autenticidade. Para lidar com essa dor, o narcisista se abriga no desprezo. Ele repete para si mesmo: nunca significou nada, nunca foi importante, sempre fui o centro de tudo. Esse desprezo é a muralha que ele ergue para não encarar a verdade. Mas atrás dessa muralha, a ferida continua pulsando. Esse desprezo não é genuíno. É defesa. Quanto mais ele insiste em diminuir seu valor, mais revela o peso da sua ausência. É como gritar contra o vazio, tentando preenchê-lo com palavras sem conteúdo. Mas o vazio não se cala, porque não se preenche com mentiras. O desprezo se manifesta em narrativas distorcidas. Ele pode falar mal de você, espalhar falsidades, criar versões onde sempre aparece como vítima ou herói. Essas histórias não dizem respeito a você, mas a ele mesmo. São tentativas desesperadas de manter intacta uma imagem que se desfaz. Jung afirmava que a sombra sempre encontra brechas para se expressar. O desprezo é uma delas. Ao rebaixar o outro, o narcisista tenta esconder a própria queda, mas quanto mais fala, mais se expõe. Seu desprezo revela, na verdade, a profundidade da ferida. Assim, o que ele realmente pensa é uma encenação. Ele tenta convencê-lo de que você não importa, mas é você quem ocupa seus pensamentos. Quando não pode mais voltar, o narcisista parte em busca de novos suprimentos. Ele acredita que encontrará facilmente alguém para ocupar seu lugar, mas no fundo, um pensamento o persegue. Será que encontrarei alguém que me alimente da mesma forma? Cada nova pessoa é tratada como espelho, mas nenhum reflete o mesmo brilho. Porque o brilho que você oferecia vinha da autenticidade, da entrega real. E isso não se replica. Ele tenta, repete, força, mas sempre falta algo. Essa falta se torna um fantasma constante. O pensamento secreto é o da comparação. Ele pode negar, fingir indiferença, mas compara cada novo encontro com aquilo que perdeu. Essa comparação não nasce do amor, mas da funcionalidade. Você era um espelho eficaz. Agora ele procura outro, e nenhum é suficiente. Jung explicaria essa busca como fuga da própria sombra. O narcisista não suporta olhar para dentro, então busca fora, sem cessar. Cada nova relação é uma tentativa de anestesiar o vazio. Mas o vazio permanece, porque não pode ser preenchido externamente. Assim, a busca por substitutos revela outro pensamento oculto. Ele não sente sua falta como pessoa, mas sente falta do que você oferecia. E isso ele nunca encontrará novamente. O maior temor do narcisista é ser esquecido. Quando percebe que nunca mais poderá voltar, esse medo se intensifica. O pensamento que o assombra é: e se ela viver melhor sem mim? E se nunca mais lembrar de mim? Esse pensamento atinge seu ponto mais frágil, a necessidade de eternidade no outro. Para o narcisista, ser esquecido é pior do que nunca ter existido. Ele precisa ser lembrado, mesmo que pela dor. Por isso, muitas vezes tenta reaparecer em sua vida de maneira sutil, apenas para testar se ainda há espaço. Cada sinal de indiferença é para ele uma sentença de morte simbólica. Esse medo é o reflexo direto da própria sombra. Ele nunca construiu uma identidade sólida.
Por isso, precisa existir através das marcas que deixa nos outros. Quando percebe que você já não carrega essas marcas com sofrimento, sente-se apagado. E isso o destrói mais do que qualquer rejeição. Jung dizia que a sombra teme a luz, porque na luz ela perde o controle. O esquecimento é essa luz. Quando você se liberta a ponto de não lembrar mais, o narcisista perde o último fio de domínio. Isso é insuportável para ele. Assim, o que ele realmente pensa é que precisa de você para continuar existindo dentro da própria narrativa. Quando perde isso, sente-se aniquilado. Mesmo sabendo que não pode mais voltar, o narcisista se alimenta de fantasias. Ele imagina reencontros, diálogos, cenários onde recupera o controle. Essas fantasias são a forma que encontra para manter vivo o poder que perdeu. No fundo, ele sabe que são apenas ilusões. O pensamento recorrente é: um dia ela vai me procurar novamente. Essa frase funciona como um consolo, uma mentira que acalma o ego. Mas com o passar do tempo e com o silêncio que permanece, essa ilusão se rompe. O impacto da realidade se torna insuportável. As fantasias revelam sua incapacidade de aceitar o fim. Ele não sabe lidar com encerramentos porque sempre acreditou na própria eternidade. Portas fechadas, para ele, são prisões. Por isso, cria janelas imaginárias. Jung diria que essas fantasias são projeções, imagens criadas para disfarçar a dor. O narcisista permanece preso nelas, incapaz de encarar a verdade crua. Essa fuga o condena à repetição de ciclos ilusórios. Assim, o que ele pensa não está no presente, mas em um futuro que jamais chegará. E essa distância entre fantasia e realidade é seu tormento constante. Para não suportar a dor, o narcisista transfere a culpa. Ele passa a pensar: foi ela quem destruiu tudo. Foi ela quem não soube reconhecer meu valor. Essa projeção funciona como uma fuga da responsabilidade. Assumir a própria culpa exigiria encarar a própria sombra, e isso ele não tolera. Essa culpa lançada para fora vem acompanhada de versões distorcidas dos fatos. Ele se apresenta como vítima, como alguém injustiçado, como quem foi traído. Essas narrativas não são criadas apenas para os outros, mas também para si mesmo. Ele precisa acreditar nelas para não confrontar a realidade. Ainda assim, no silêncio, a sombra cobra seu preço. Por trás da postura de vítima, o narcisista sabe que foi ele quem destruiu tudo. Essa consciência reprimida o persegue como um espectro, e é por isso que sente a necessidade de repetir suas mentiras com ainda mais intensidade. Jung afirmava que o inconsciente não absolve. Aquilo que é negado sempre retorna, e retorna de formas cada vez mais dolorosas. A culpa rejeitada reaparece como ansiedade, vazio e desespero. O narcisista acredita que se defendeu, mas, na verdade, se aprisionou ainda mais. Assim, o que ele realmente pensa é que precisa responsabilizar você para não se responsabilizar a si mesmo. Mas, no fundo, sua sombra continua sussurrando a verdade que ele tenta silenciar. Mesmo cercado por novos rostos, o narcisista permanece preso à comparação. O pensamento insistente é: nada é igual, nada ocupa o mesmo lugar de antes. Essa comparação não nasce do sentimento, mas da utilidade. Ele compara sua ausência com a presença de quem não consegue preencher a mesma função. Cada falha de um novo suprimento reacende sua lembrança, não como afeto, mas como referência. Você se torna, paradoxalmente, a medida exata do que foi perdido. Essa comparação o atormenta, pois evidencia sua perda a cada nova tentativa. Um sofrimento silencioso. Ele jamais admitirá que ainda pensa em você. No entanto, sua imagem permanece registrada em sua psique como uma cicatriz. Não porque ama, mas porque perdeu o reflexo que melhor o sustentava.
Jung explicaria isso como uma fixação na sombra projetada. Você se transforma na imagem que ele não consegue integrar. Ele tenta substituí-la, mas nenhuma máscara se ajusta. Esse descompasso o mantém preso a lembranças que não permitem avanço. Assim, o que ele realmente pensa é que nunca encontrará outro espelho como você. Não por amor, mas porque sua sombra não suporta a perda do reflexo ideal. Com o passar do tempo, a impossibilidade de retorno corrói o narcisista internamente. O ego, que antes parecia sólido, começa a se fragmentar. Surge então o pensamento: talvez eu não seja tão poderoso quanto imaginei. Esse pensamento é intolerável, mas inevitável. O colapso do ego não gera autocrítica genuína, mas desespero. Ele passa a buscar ainda mais controle em outras áreas da vida. Tenta provar a si mesmo que continua no comando, mas cada esforço apenas evidencia ainda mais seu vazio. É uma corrida sem destino. Esse colapso representa a sombra assumindo o trono. O narcisista já não consegue sustentar a máscara e sua essência frágil começa a emergir. Seus pensamentos passam a refletir essa fragilidade, dúvidas, medos e emoções que sempre negou. Jung dizia que a queda do ego é necessária para o nascimento da consciência, mas o narcisista não atravessa esse limiar. Ele se recusa a mergulhar na verdade e prefere permanecer no ciclo da repetição. Sua mente, então, se transforma em uma prisão. Assim, o que ele realmente pensa é que está em ruínas, mas em vez de se reconstruir, continua tentando roubar reflexos dos outros. Com o tempo, o silêncio da sua ausência se torna a sentença mais dura. O narcisista percebe que não há mais retorno, não há eco, não há resposta. Esse silêncio o enlouquece, pois expõe a inutilidade de seus esforços. O pensamento que surge é direto. Não tenho mais poder sobre ela. Essa constatação é como uma morte interna. O narcisista vive para ser lembrado, citado, desejado. O silêncio, então, se torna sua maior derrota. Não gritos, não confrontos, mas o vazio absoluto. Esse vazio é a lápide da sua ilusão de controle. Ele tenta resistir, negar, se reinventar, mas o silêncio permanece. Esse silêncio é a sombra escancarada, revelando que nada é eterno, que tudo pode terminar, que até ele pode ser esquecido. Jung dizia que a psique não suporta o vazio sem sentido. Para o narcisista, esse silêncio é insuportável. Ele sente que perdeu não apenas você, mas também a si mesmo, porque sem eco sua voz deixa de existir. Assim, o que ele realmente pensa é que morreu dentro da própria história. Essa é sua punição mais profunda. No fim, o que o narcisista realmente pensa quando não pode mais voltar é que perdeu. Não um amor, mas um domínio. Não uma pessoa, mas um reflexo. Ele sente que falhou, ainda que jamais admita. Esse pensamento é o fantasma que o acompanhará para sempre. Para você, essa é a vitória invisível. Não porque ele sofre, mas porque você se libertou. A impossibilidade de retorno prova que as correntes foram rompidas, que não há mais espaço para manipulação. Esse é o verdadeiro triunfo da alma. O narcisista pensa em você, não como lembrança afetuosa, mas como cicatriz. Uma marca que revela sua impotência, sua fragilidade, sua queda. Ele pode negar, distorcer, reescrever a história, mas carregará essa marca para sempre. Você se torna o espelho quebrado, impossível de ser restaurado. Jung diria que essa é a lição da sombra. Ela destrói quem não tem coragem de enfrentá-la. O narcisista acredita que venceu ao controlar, mas perde ao ser abandonado pela própria máscara. Sua mente é condenada a repetir eternamente a dor da perda. E assim, o que ele realmente pensa se resume a isso. Nunca poderá voltar, e sua ausência é sua condenação. Para você, libertação. Para ele, sombra eterna.